dia, bom dia. Nós estamos agora na parte da manhã. E qual de vocês que dormiram bem aí? Dormiram bem? Estão se sentindo bem? Gente, eu dormi bem. Acho que eu dormi bem, sim. Dormi bem, acordei, estou bem. Mas ontem à noite eu senti muitas dores porque eu tenho um problema de ansiedade e eu prendo isso aqui na hora de dormir. Eu prendo isso aqui, ó, a carga dentária. E isso aqui tudo dói, gente, dói demais. Porque por prender muito tempo, né, por ficar dormindo e prendendo muito tempo, aí dói demais, demais mesmo. Aí ontem eu tive que tomar um relaxante muscular, sabe? Para que eu conseguisse dormir de tão doendo que estava. E eu espero que você esteja bem, espero. O que importa, gente, não é comer arroz, feijão e ovo, comer mexido, tudo que tem lá dentro da geladeira, você colocar e fazer aquele mexido gostoso, colocar uma cebola no meio, nossa, delícia, gente. Pegar um angu, pegar um fubá, comprar um fubá, fazer um angu bem molinho, pegar um macarrão, fazer uma macarronada. Não precisa de muita coisa na macarronada, gente. Então, assim, é você estar satisfeito com o que você é. Você viu Wesley Safadão? Wesley Safadão, ele vai ter que parar a carreira um tempo. Por quê? Depressão, síndrome do pânico, muita ansiedade. Ele percebeu que o dinheiro vai trabalhando, você vai trabalhando, 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 chega um certo tempo que você adoece. Por quê? Porque você tem que ter paz, você tem que ter um momento de lazer na sua vida, ficar com os filhos, deita na cama, não ter hora para acordar, ver TV, sabe, ver um filme. Então, assim, isso é que importa. O que importa é saber como é que está o seu coração, como é que está a sua alma, como que está você. E a única pessoa que pode perguntar a você, e a única pessoa que pode saber como é que está você por dentro, é você mesmo. Só você que pode olhar você por dentro e falar assim, poxa, hoje eu acordei assim, mais feliz. Hoje eu acordei assim mais em paz, não estou tão nervosa. Estou assim, me sentindo bem comigo mesma, me sentindo bem, estou me sentindo em paz. Então, ninguém pode responder essas perguntas por você. Somente você que pode responder por você. Só você que pode olhar para dentro de você e perceber quem é você, o que você está sentindo, quais as sensações que você tem, o que realmente faz você feliz, o que está te fazendo infeliz. Porque nós podemos esconder de todos os seres humanos, mas de Deus, de nós mesmos, nós não escondemos. Quantas pessoas aí, né, que tiram fotinha, colocam no Facebook, que gravam vídeos no Instagram, no TikTok, dançando, rindo, contando piada. E é tudo falso, tudo falso. Não é todo mundo, mas não é aquela vida ali, sabe? Porque todo mundo tem problema, seja bilionário, trilionário, seja pobre, seja qualquer pessoa, um mendigo tem problema. Uma pessoa que mora na rua, que não tem conta para pagar, tem problemas. Então, assim, não pense que os outros é mais feliz do que você. Todo mundo tem problema. E nós temos que matar um leão por dia. E o único jeito de matar um leão por dia é nos ajoelhando, clamando e chorando diante de Deus, dizendo que somente Ele é rei, o Senhor que é rei, o Senhor que é rei, o Senhor, somente o Senhor é rei, o Senhor é a minha família, o Senhor é minha força, por favor me dê força, suplica a Ele força, suplica para que Ele te tire deste lugar onde você está, suplica a Ele para que te coloque em um lugar melhor, porque dinheiro nós não levamos o caixão. Dinheiro nós vamos deixar tudo por aí. Tudo vai ficar por aí. E às vezes é motivo até de briga e de morte entre família. Às vezes os irmãos brigam, os primos brigam. Às vezes até torcem para que você morra, né? Que você vá embora logo, descansar logo. Tem muitas pessoas que torcem até por isso, né? Nós temos que tomar cuidado com a vida que nós estamos levando. Porque, gente, cada segundo que passa é menos tempo de vida que temos. Então, nós temos que
verificar isso, nós temos que observar isso na nossa vida. Então, ore a Deus, ajoelhe, vai no seu quarto em secreto, não precisa contar para o seu vizinho nem para sua vizinha o que você está passando, porque Deus já sabe, mas Ele gosta que você fale com Ele novamente, que você diga para Ele. Então nós estamos aqui no capítulo 5 de 2 Samuel. 2 Samuel para conhecer mais de Deus, conhecer o que Deus fez, né, e continua fazendo, porque Ele nunca vai parar de fazer. E para você ver que dizem que o ungido de Deus não morre, morre sim, tá? Morre. E vamos aqui no capítulo 5, versículo 1. Com o tempo, todas as tribos de Israel foram até Davi. Davi era ungido de Deus. Não foi ungido por um homem qualquer, como nós, pecador. Não. Foram ungidos por Deus, Davi. Davi morava num lugar chamado Hebrom. E eles disseram: Ô Davi, somos do mesmo sangue, Davi. Você sabe, nós somos israelitas. Versículo 2. No passado, quando Saul, que era rei do povo de Israel, que era ungido de Deus, ele era o nosso rei, né? O Senhor, Davi, era quem liderava Israel nas suas campanhas militares, nas guerras. Porque ele era, né, o lado, ele que ia na frente para guerrear. Saul ficava em casa, descansando, vendo Netflix. E Jeová Javé Deus Exércitos disse: Você pastoreará o meu povo de Israel e se tornará líder do povo de Israel. Versículo 3. Assim, todos os anciãos do povo israelitas foram até o rei Davi, aonde ele morava, que era um lugar chamado Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com o povo israelita, lá onde ele morava, lá em Hebrom, perante Jeová, Javé, Deus dos exércitos. Deus estava lá? Estava a todo momento. Deus está aqui a todo momento. Deus está na sua casa, na sua vida. Aonde você está andando, Deus está contigo. Depois eles ungiram Davi, rei sobre o povo de Israel. Versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Olha, ele reinou só 10 anos. Só 10 anos que ele foi rei do povo de Israel. Porque o tempo de Deus não é nosso tempo, né? Deus sabe o tempo dele. Versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei do povo de Israel e reinou por 40 anos. Ah, não. Ele tinha 30 anos de idade, gente, quando ele foi ungido pelo povo de Israel como rei. Ele reinou por 40 anos, então 40, 50, 60, 70 anos que ele tinha. Ele ficou ali 40 anos reinando, não é só 10 anos não, tá? Eu errei. Versículo 5. Em Hebrom, onde Davi morava, ele reinou sobre Judá por 7 anos. Antes dele ser rei do povo de Israel todinho, por esses 40 anos, ele já tinha reinado em Hebrom do povo de Judá por 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, Davi reinou por 33 anos sobre todo o povo de Israel e também o povo de Judá, que eram todos do mesmo sangue. Povo do sangue de Jacó, que Deus mudou o nome dele de Israel. Versículo 6. E o rei Davi e seus homens foram a Jerusalém para lutar contra os jebuseus. Jebuseus já não era do mesmo sangue de israelita, não. Já adorava outros deuses, que moravam naquela região. Eles zombaram de Davi. O que é zombar? Fazer chacota. Você nunca entrará aqui, Davi. Até os cegos e os mancos vão expulsá-lo você daqui, Davi. E eles pensavam: Davi nunca entrará aqui. Versículo 7. No entanto, Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é a cidade de Davi, né? Então, Sião se tornou a cidade dele, ele tomou, mesmo aí, o povo, os jebuseus, fazendo gozação da cara dele, ele conseguiu porque Deus estava com ele. Versículo 8. Davi disse naquele dia:
Os que atacam os jebuseus devem ir pelo túnel de água para golpear esses cegos e mancos que Davi odeia. Isso eu entendi, gente. Versículo 8. Davi disse naquele dia, Davi é o rei Davi. Os que atacam os jebuseus era outra tribo que adorava outros deuses, não Deus Pai de Jesus, devem ir pelo túnel, o túnel de água, esgoto de água, para golpear esses cegos e mancos. Talvez cegos e mancos não quer dizer que eram cegos e mancos. Talvez quer dizer porque eles não adoravam o Deus, Pai de Jesus, então estavam cegos e mancos por não adorar o Deus deles. Que Davi odeia. Nossa, Davi odiava, né? Davi tinha ódio também. É por isso que se diz: os cegos e os mancos nunca entrarão nesta casa. No versículo 8 está dizendo que os cegos e os mancos nunca entrarão nesta casa. Versículo 9. Então Davi passou a morar. Ora, esses cegos e mancos, eu não entendo. Eu não entendo se é cego mesmo e manco, ou se é cego e manco porque não cultuava a Deus Pai de Jesus. Aí nós teríamos que fazer assim um apanhado, né, gente? Para vocês, que eu vim aqui, ó, procurar aqui no outro celular, tá dizendo aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, aqui. Tá dizendo assim, ó, para vocês. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus, tá aqui, ó, não dá para vocês verem não, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos. Será que os jebuseus, eu não tá querendo dizer cego espiritualmente, não? Aqui, ó, quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente. Alegoricamente, o que que é? Os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Olha, achei muitas coisas aqui, só que todos falam a mesma coisa. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Aqui fala: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e fira aos cegos. Ferir, é de ferir mesmo. A quem a alma de Davi odeia. A alma de Davi odiava eles. Por isso se diz: nem cego e nem coxo entrará nesta casa. Não sei explicar para vocês se ele está falando de coxo, de cego mesmo, assim, ou se está falando de alguma coisa espiritual. Porque ele fala que ele odeia, né? Diz que o ungido de Deus não odeia, mas rei Davi odiava. Tinha ódio, tinha esse sentimento de ódio também. Então tem muitas pessoas que falam assim: não, o ungido de Deus perdoa tudo. Não, não perdoa, porque a minha mãe, ela tem um filho que é pastor. Ele foi consagrado a pastor não por Deus, mas pelo ser humano, pecador como qualquer outro. Então, ele não honra a mãe dele está doente, está com Alzheimer, e ele não vem aqui, que é 10 minutos da casa dele até aqui, nem ele, nem a esposa dele, nem o filho dele, que vão à igreja todos os dias, que ele prega lá, querendo ensinar a palavra de Deus, só que ele não vem ver ela. Ah, é por causa de você, Luciana, que tem raiva de você? Pode ser, só que existe uma coisa de perdão, né? Uma coisa de perdão, porque na palavra de Deus fala assim que mesmo que eu estivesse errada e ele certo, eu deveria pedir perdão, eu deveria perdoar, porque quando a gente perdoa aquelas pessoas, mesmo que eu esteja certa, mesmo que eu esteja certa, se eu perdoar a outra pessoa, Deus vai me perdoar sempre. Mas se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Então Deus não perdoa esse pastor que é filho da minha mãe. Ele não é meu irmão. Ele não é meu irmão de sangue. Ele é filho da minha mãe que eu cuido dela com Alzheimer. Olha, se vocês souberem o quanto a minha mãe chora. Ele mora 10 minutos aqui de casa.
Ele é sangue, ela carregou ele 9 meses na barriga dela, é mãe dele de verdade. E a nora não passa nem na rua da nossa casa. A minha mãe tá com Alzheimer, a minha mãe não bateu neles, a minha mãe não pegou dinheiro deles, ao contrário, estão devendo a minha mãe R$ 1.600 há anos e não paga a minha mãe, tendo condições financeiras, porque todos dois trabalham, todos dois, cada um deles ganha 2 salários mínimos, só tem um filho, tem casa própria. A minha mãe emprestou o nome dela para eles, eh, comprarem uma casa financiada na Caixa Econômica Federal, e essa é a paga que a minha mãe está tendo. Agora eu vou te perguntar, esse filho da minha mãe que foi ungido, será que é ungido? Não, escolhido pastor, pelo pastor aqui, o ser humano daqui da minha cidade? Será que ele é pastor de verdade de Deus? Ele mora 10 minutos daqui, da nossa casa, aonde eu cuido da minha mãe, sozinha. Ai, Luciana, mas é a mãe dele, não é sua mãe? Eu sou filha adotiva, eu sou a primeira. Eu sou a que ela pegou. Depois ela teve filhos dela, que esse é o filho mais novo. Ele, um pastor, fez dele pastor. E ele não vem aqui ver a mãe dele, que ela carregou ele 9 meses na barriga. E a mãe dele, que ele carregou 9 meses na barriga, emprestou dinheiro para ele não pagou tudo. E ele falou mentira. Aqui na nossa cidade é banhado pelo Rio Doce. Então, quando aconteceu de estourar a barragem de Mariana, veio os rejeitos, né? Então, morreu os peixes. As pessoas não podem mais comer peixe do Rio Doce, porque eles estão o quê? Com minério de ferro. E ele, na época, em 2015, não vendia peixe na rua, ele era açougueiro e presbítero da Assembleia de Deus. A mulher dele trabalhava na prefeitura. Ela também não vendia peixe na rua, só que eles falaram que eles eram vendedores de peixe e ganharam cada um R$ 94.000. E isso daí, me fala aqui embaixo, escreve aqui para mim. Você acha ainda que ele fala em nome de Deus? Você acha que ainda que ele fala em nome de Deus? É muito triste, gente. É muito triste, muito triste. Saber, né, saber que Davi odiava as pessoas, tudo bem. Davi odiava as pessoas, não tinha problema. A gente odeia as pessoas às vezes. E o rei Davi, ungido por Deus, não foi ungido por um ser humano qualquer, foi por Deus. Davi foi ungido por Deus, não foi por um ser humano comedor de arroz e feijão, não. Igual nós, não. Davi odiava também pessoas. Versículo 9. Então Davi passou a morar na fortaleza que recebeu o nome dessa fortaleza de Cidade de Davi. E o rei Davi fez construções em todo o redor do aterro para dentro. Versículo 10. Assim o rei Davi foi ficando cada vez mais poderoso. E Jeová Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus Cristo, o Deus dos exércitos, estava junto com Davi, mesmo que ele odiasse outras pessoas. Versículo 11. Irão é uma pessoa. Rei de Tiro, Irão era rei de Tiro, uma cidade, uma nação, Tiro. Enviou mensageiros ao rei Davi, que era o rei do povo israelita. Ele mandou também para o rei Davi, rei do povo israelita, madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros para erguer os muros. E eles construíram uma casa para o rei Davi, rei do povo israelita. Versículo 12. E o rei Davi percebeu que Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus Cristo, o havia estabelecido firmemente como rei sobre o povo de Deus, o povo israelita, e que havia exaltado o seu reino. O reino de quem? O reino de Davi, por causa do seu povo Israel, o povo de Deus, israelita. Versículo 13. Depois de ter mudado de Hebrom, porque quando aconteceu aquilo, que ele matou o povo ali de Jebuseus, ele ficou no lugar deles ali, ele mudou de Hebrom, ele morava em Hebrom, o rei Davi. Aí ele foi
lá para onde ele matou o povo aí de Jebusons e foi morar lá e construiu ali a cidade dele. Versículo 13. Depois de ter mudado de Hebrom, o rei Davi, ungido de Deus, tomou mais concubinas. O que é concubinas? Mulheres, mais esposas, mais concubinas e esposas em Jerusalém. Vamos ver o que é concubina? Porque concubina e esposa é diferente. Vim aqui, gente, tá vendo, para saber o que é concubina. Frequentemente, as concubinas eram tiradas dentre as servas ou empregadas de uma família. Seu propósito era produzir herdeiros, e se nasciam descendentes masculinos, seu status e posição social eram semelhantes às das esposas legítimas. Gente, era mais mulher ainda para ficar com elas, né? As concubinas citadas na Bíblia retratam mulheres que tinham uma posição inferior ao de uma esposa, ou seja, elas viviam com um homem, mas não tinham status de esposa. Nossa, e tinha muita mulher então, hein? O rei Davi, esses homens tinham muitas mulheres, hein? Muitas. Além das esposas, tinha as concubinas ainda. Será que o rei Davi era tão forte assim que dava conta disso tudo, gente? Versículo 13. Depois de ter mudado de Hebrom, Davi pegou para ele mais concubinas, quer dizer, aquelas mulheres que se deitava com elas, mas não era esposa dele, não tinha status de esposa. Será que era amante? A gente diz amante hoje, né? Será que é? E esposas, ele também pegou mais esposas em Jerusalém. E Davi teve mais filhos e mais filhas. Nossa, Davi povoou muito o mundo, porque ele já tinha, com cada mulher já tinha filho. Eu já acho que era 8 mulheres, já que ele tinha anteriormente. Versículo 14. Estes são os nomes dos filhos de Davi, do rei Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Versículo 15. Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia. Versículo 16. Elisama, Eliada e Elifelete. Elifelete. Elifelete, meu filho, vem cá. Versículo 17. Quando os filisteus, que não adoravam a Deus, pai de Jesus, não, adoravam outros deuses, ficaram sabendo que o rei Davi, ungido por Deus, tinha sido ungido rei sobre o povo de Israel, que é o povo de Deus, os israelitas, todos os filisteus foram à procura de Davi, que era ungido de Deus. Ao saber disso, Davi, ungido de Deus, foi para o refúgio. Versículo 18. Então os filisteus que adoravam outros deuses, não o pai de Jesus, eles vieram e se espalharam pelo vale de Refaim. O vale chamava Refaim. Versículo 19. O rei Davi, ungido por Deus, consultou a Jeová, Javé dos exércitos. Quando você entra no seu quarto, ajoelha e começa a expor os seus problemas para Deus, Pai de Jesus, Rei, o único rei que existe é ele. Quando você se ajoelha ali, quando você fala com ele: Senhor, mas o Tiago está fazendo isso comigo, o Lucas está fazendo isso comigo, a Janaína está fazendo isso comigo, a Denise está fazendo isso comigo, Senhor, o que está acontecendo? Por favor, Senhor, abra os meus olhos, abra o meu coração, eu imploro o Senhor, eu exalto o Senhor, glorifico o Senhor, somente o Senhor é rei, somente o Senhor é capaz de saber o que eles pensam, saber o que eles tramam, saber quem são eles. Então eu peço, eu clamo ao Senhor para que o Senhor me mostre quem são eles e mostre para todo o povo aimorense quem são eles, Senhor, em nome de Jesus. Aí você está pedindo, você está consultando a Deus. Você pode consultar a Deus, Ele vai te responder de alguma forma. Até uma folha caindo, Ele vai te responder. Versículo 19. O rei Davi, ungido por Deus, consultou a Jeová. Você pode consultar a Deus, Pai de Jesus. Entra no seu quarto em secreto e ore teu Pai secreto, que Ele lhe recompensará. Senhor, Deus, Pai de Jesus, devo ir contra os filisteus? Eu devo entrar na guerra contra os filisteus? Tu, ó Deus, Pai de Jesus, vai entregar os filisteus nas minhas mãos, nas mãos do rei Davi, para matar eles? O Senhor vai fazer com que eu ganhe a guerra? Perguntou
Davi, ungido de Deus para Deus, consultando a Deus. Vá, Jeová Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus Cristo, respondeu a Davi. Davi, vá, meu filho, porque certamente eu, Deus, que sou o único rei entre todos os seres humanos, entre toda a terra, tudo que há, somente eu sei todas as coisas. Vá, eu entregarei os filisteus nas suas mãos, rei Davi, ungido meu. Versículo 20. Portanto, o rei Davi foi a Baal-Perazim, que é um lugar, e os golpeou os filisteus ali, matando-os. Por isso o rei Davi disse: Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, rompeu as fileiras dos meus inimigos diante de mim, na minha frente, como águas que abrem uma brecha. É por isso que chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Eles tinham mania de trocar de nome, né? Tanto das pessoas como dos lugares também, pelo acontecido. Versículo 21. Os filisteus, que não adoravam a Deus, Pai de Jesus, adoravam outros deuses, que eram inimigo do povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus, que é o povo israelita. Eu acho que continua sendo o povo de Deus, tá? Porque eles ainda existem. Israelita, procura aí, tem uma guerra danada entre eles. A, o versículo 21, os filisteus abandonaram ali os seus ídolos, viu? Eles tinham ídolos, outros ídolos. O nosso ídolo é o que? Deus, Pai de Jesus. Deus que fez o céu, a terra, as estrelas, o sol, o mar, o vento, tudo Ele que faz. Então nós adoramos a Ele, o Pai de Jesus Cristo. Então, os filisteus abandonaram até os seus ídolos, e o rei Davi, ungido por Deus, e seus homens os levaram embora, os ídolos que eles abandonaram. Versículo 22. Mais tarde, os filisteus, que adoravam outros deuses, tinham outros ídolos, vieram novamente e se espalharam pelo vale chamado Refaim. Versículo 23. O rei Davi, ungido por Deus, consultou novamente a Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, que disse: Não os ataque pela frente, Davi. Dê a volta por trás deles e ataque os filisteus em frente aos balsemeiros da balsa, balsemeiros. Versículo 24. Quando você, rei Davi, ouvir o som da marcha nas copas dos balsameiros, haja com determinação, pois Jeová Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus Cristo, terá ido à sua frente para golpear o exército dos filisteus. Olha para você ver no versículo 24, né? Deus falou assim: Davi, pode ter certeza que eu vou na sua frente e eu vou golpear eles por você. Versículo 25. Portanto, Davi, ungido de Deus, fez exatamente como Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus Cristo, lhe deu ordem para fazer. E ele, Davi, golpeou os filisteus, que adorava outros deuses, tinha outros ídolos, desde um lugar chamado Geba até um lugar chamado Gezer. Se você acha que ungido de Deus não odeia, odeia sim. Tem ódio, tem sentimentos, igual nós mesmos. Deus também tem ira, Deus fica bravo, Deus tem raiva, não é Deus? Então, vamos entregar aí os nossos problemas lá dentro do quarto em silêncio para Deus, que Ele vai resolver todos eles.